Bom, na natureza nós temos minério de ferro. Não é comum, não é muito fácil a gente achar metais em estado de pepita, que a gente fala muito pepita de ouro, que é aquela parte concentrada já, é um metal. Isso não é muito comum. O mais comum é a gente pegar minério de ferro. E quando é em minério, né, formato de minério, não só de ferro. Tem as jazidas, que começam as extrações ali e vem meio que misturado na terra, no meio do solo. Então a gente pega esse tipo de pedras, chega a implodir, fazer grãos, né, transportar e levar para a indústria siderúrgica. Aí são fabricados o que a gente conhece como ferro, como aqui até um talher aqui, ó. Isso aqui seria aço, ferro com carbono, né? E no caso de ser aço inox tem cromo também, às vezes zinco, níquel. Existe uma mistura, né, que o pessoal acaba chamando de liga. Então, quando entra no processo siderúrgico, se formam essas ligas, as barras, os materiais como a gente conhece mesmo. E nisso, esse meio artificial que a gente fabrica, a gente inclui um processo ali de energia dentro daquilo, né? Normalmente são feitos nos fornos. Esses fornos podem ser elétricos, a gás, a carvão. O carvão era muito utilizado antigamente, Idade Média, aquela época de espada, que a gente vê do Rei Arthur, um monte de coisa. E desse processo surge desse forno, são moldados os metais que a gente conhece. E o que acontece? Nisso a natureza, esse processo de energia que a gente acrescenta do forno, a natureza tenta fazer voltar ao normal, ao estado anterior, seria de solo, que até na filosofia, na Bíblia, tem aquela coisa do pó ao pó, que a gente vem do pó inclusive das estrelas, de um monte de coisa, e a natureza puxa para esse lado de novo. De que forma? Os metais? Da corrosão. Se você deixar um ferro lá no tempo, sem tratamento de anticorrosivo, de pintura, alguma coisa assim para proteger, ele vai em contato com oxigênio, ele vai se tornar óxido de ferro, né, que é o ferrugem que a gente conhece, e ele vai ali fazendo essa decomposição e tentando voltar ao estado do pó, através de meios aí entra na parte mais atômica, molecular, que é o processo da eletrólise também, que a gente conhece melhor, que são as reações meio ao oxigênio, meio à nossa atmosfera, né, que é rico em oxigênio. Aí dentro disso tem umidade, tem outros tipos de elementos também elevados no ar, que muitas vezes a gente não percebe, alguns minérios,
em em áreas onde tem mar, próximas do litoral, assim, a gente conhece como maresia, aquele mormaço que fica úmido dos litorais. E isso é uma atmosfera mais composta de mais elementos do que regiões mais altas. Se você pegar, por exemplo, a gente vê às vezes escalada no Everest ou outros picos que às vezes chega até não ter ou ter muito pouco oxigênio, ou mesmo em futebol, que a gente vê às vezes sai do Brasil aqui e vai para um país mais elevado, não sei, eu acho que é a Bolívia, esse tipo de país assim na América, esses países na América do Sul, e o pessoal acaba tendo falta de ar lá, devido à altitude da cidade. E aí, com isso, o oxigênio também fica uma quantidade menor. Então eles vão para lá vão antes para treinar, para se acostumar com o ar mais rarefeito, com menos oxigênio, e ter o desempenho, tentar normalizar o desempenho, né, na corrida com essa falta de oxigênio. Então, com isso, com esses componentes, inclusive o oxigênio e tudo, você tem essa decomposição, a oxidação, é a ferrugem, que volta, como eu já falei, tentar voltar ao pó. E isso é corrosão. Corrosão, a gente tem diversos metais. O ferro é que a gente encontra a ferrugem. O próprio nome ferrugem vem do ferro. Mas tem outros metais também que acontece essa oxidação. Por exemplo, o alumínio, que a gente conhece, que é o mais que a gente conhece melhor, que resiste à maresia, esse tipo de coisa. O que acontece no bronze também, no diversos metais, ele vai sofrendo essa oxidação, só que diferente do ferro. O ferro ele vai cada vez ficando mais profundo, né? Degradando ele inteiro. Mas esses outros metais, eles criam meio que uma película. A própria oxidação, vamos imaginar a oxidação como um pó. Então ele cria esse pó, e esse mesmo pó forma uma película, isolando do contato com o oxigênio da atmosfera, do meio ali que o metal está. Então, com essa película, ele para de ter o contato com o oxigênio e não oxida mais. Ele fica mais resistente à oxidação. Que ferrugem é do ferro, né? Já falei. Então, bom, é isso. O processo de corrosão é mais ou menos esse. Aí, dentro desse processo de corrosão, oxidação, tem vários níveis. Tem a uniforme, que pega, por exemplo, uma peça inteira. Tem as pontuais, que elas normalmente são circulares, são chamadas de alveolares também, que ele começa vários pontinhos, parece um monte de pintinha, aí de repente vai se transformando em uniforme. Tem também por exemplo, o cotovelo, o joelho, alguma coisa que forma pressão, vai formando cavitação também, desgaste. Tem também os meios também são importantes, porque assim, você tem o meio físico, esse contato com o oxigênio, você tem o meio químico,
que também não deixa de ser com oxigênio, mas eletroquímico, né? Já começa a sofrer reações, os átomos começam a sofrer reações elétricas. A combinação entre ceder elétron, capturar elétron, forma aquela corrente elétrica, e nisso também sofre uma degradação, né? Deixa o material um pouco mais suscetível à corrosão. Inclusive, isso é gerado energia, é assim que funciona a pilha. A pilha, essa pilha que a gente conhece, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Mas essa pilha que a gente conhece é a eletricidade vindo de uma reação química. E essa reação química, você fazendo um processo inverso, em vez de você obter energia, você conseguir colocar energia, é onde você faz essas que nem que a gente vê muito em peças de moto, de carro, que a gente fala vai cromar. Então aquilo é um banho de cromo que vai em cima do ferro. Da mesma forma acontece com o ouro. Você pega joias assim, é de ouro? Não, é banhado a ouro. Então tem esse processo de galvanização entre catodo e anodo, essa parte elétrica e de química, eletroquímica. Então você tem a proteção de um metal menos nobre, por exemplo o ferro, com um mais nobre, mais caro também, que seria o banho de ouro, o cromo, a galvanização, que a gente também vê muito em, por exemplo, rufo, calha, essas coisas de construção. Ali vai zinco, então você tem a chapa de ferro ou outras ligas ali misturadas também, lata que a gente conhece, né? E ali vai o zinco em cima também para produzir galvanizar, que a gente chama, né? Para ter essa camada de proteção de um metal mais nobre, como eu tinha falado antes, que também sofre corrosão, mas muito menos, e ele forma inclusive aquela película de proteção. Mais ou menos isso. Falei aqui meio lavando a louça, mas a ideia é essa, de eu falar amanhã no TCC, fazer a apresentação. Então é isso. Falou, até mais.